Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Hoje eu vim falar sobre uma coisa que me perguntaram e me pediram, que é a diferença entre crise do TEA e birra. Primeira coisa, muito difícil de uma pessoa externa conseguir olhar e perceber se é uma birra ou é uma crise do TEA. A pessoa mais apropriada para fazer essa separação é a mãe. Então, assim, a crise da birra acontece porque a criança com TEA, ela faz uma birra quando não deixaram ela fazer alguma coisa, quando querem tirá-la de um brinquedo, quando não deixaram ela comprar alguma coisa, como qualquer outra criança. A birra faz parte da infância. O que acontece é que na birra, de qualquer criança, principalmente crianças chamadas neurotípicas, você vai ensinar, e esse ensinamento ocorre por meio, na sua grande maioria das vezes, por meio da explicação da sua voz. Você vai conversar com a criança, dizendo que você não pode comprar aquele brinquedo, que você tem que entender que a mãe não pode comprar o brinquedo hoje, ou que você não vai poder fazer esse lanche porque já está tarde, ou porque a mãe não tem o dinheiro. Quer dizer, a mãe vai explicar. E isso, aos poucos, a criança maiorzinha vai entendendo. Criança pequenininha, de 1 ano e meio, 2 anos, faz birra, mas não adianta explicar, porque ela não está entendendo. Mas quando a criança vai ficando maior, de 3 anos, 3 anos e meio, você já consegue que ela consiga entender, acompanhar o seu raciocínio na explicação. E aí você normalmente consegue ir melhorando, amenizando, diminuindo a frequência com que você tem as birras. Isso é claro se você fizer esse comportamento. Quando a pessoa, infelizmente, acontece que os pais cedem a birra, quer dizer, fornecem à criança o que ela queria, o que ela foi negado, você está reforçando esse comportamento errado. E esse reforço vai fazer com que ela sempre haja dessa forma quando lhe for negado alguma coisa. Então, a birra acontece na criança típica e na neurotípica. Nas duas, na atípica e na típica, acontece a mesma coisa. O que acontece de diferença é que nas crianças autistas, essa birra pode se prolongar por mais tempo, porque a criança autista não compreende adequadamente o que lhe é dito. Então, aqueles ensinamentos, aquela explicação não é muito absorvida, depende do grau, qual é o grau que a criança possui de autismo, que ela vai conseguir compreender. Mas se ela tem autismo, a compreensão dela não é perfeita, porque senão ela não seria autismo, já que a definição do TEA é uma dificuldade de comunicação, e comunicação são as duas vias, é falar e entender o que o outro fala. Já a crise do TEA não tem a ver com essa birra, essa negativa para algo. Ela é sem motivo, ela acontece por uma situação. Ela está no shopping e aí normalmente ela tem muito barulho, luz, movimento, então a criança começa a ficar nervosa, amedrontada, desorganizada, começa a chorar. Isso é a crise do TEA. Então, você tem muitos estímulos, você passa do limite dos estímulos que a criança suporta, então ela começa a chorar, a se debater, a ficar agressiva, não por uma coisa específica que você negou, mas por causa da situação que ela está. Então, ela pode estar no brinquedo, e aí ela estava brincando nesse brinquedo no começo e estava gostando. Ela nem quer sair desse brinquedo e você não está pedindo para ela tirar. Se você quer tirar ela e ela não quer sair, provavelmente ela vai fazer uma birra. Mas você nem tirou. Só que de repente entraram mais crianças nesse brinquedo, então esse brinquedo agora começou a não ser muito bom. Porque tem muita criança jogando, por exemplo, numa piscina de bolinha, tem muita criança jogando as bolinhas, muita criança gritando, e a criança que estava adorando esse brinquedo, de repente ela começa a ficar agitada, agressiva, e ela começa a entrar numa crise de desorganização. Por quê? Porque passou do ponto dela, dos estímulos sensoriais. Como agir? Primeira coisa, reconhecer o que é birra e o que é crise do TEA. Na birra, tentar não reforçar esse comportamento. Quer dizer, não entregue o que a criança queria, não faça o que a criança queria, porque isso você está reforçando esse comportamento inadequado. Na crise do TEA, o que você tem que fazer é retirar, reduzir os estímulos.
Como isso acontece na sua grande maioria em locais públicos, aeroporto, supermercado, shopping são os lugares mais comuns. Então, infelizmente, você não tem como mexer nesse ambiente, então você deve retirar a criança desse local, porque você retirando desse local, a criança começa a se acalmar. Se você estiver em casa, porque aconteceu uma festa, você está num ambiente que é em casa, e aquela criança está desorganizada, não consegue se acalmar, a água pode lhe ajudar a acalmar a criança. Então, a criança tomar banho, o chuveiro, a água, ela vai e ela vai se acalmando. Mas isso a gente só consegue fazer se a gente estiver em casa. Se a gente estiver num shopping, se a gente estiver num aeroporto, nós não temos esse acesso. Então, por isso, é tentar tirar a criança para que a criança possa ir aos poucos se reorganizando com menos estímulos. E se é uma criança que tem muito sensibilidade a som, pense na possibilidade de quando for viajar, quando você precisa ir para algum lugar, que é um lugar público, que pode estar cheio de gente falando, se movimentando, pense na possibilidade de usar abafadores de sons. Porque isso às vezes ajuda a criança a suportar melhor as situações em locais públicos e muito movimentados. Então, você tem que aprender a diferenciar o que é birra para o que é TEA e depois saber lidar com uma e com a outra da melhor forma possível. Porém, não existe uma regra, não existe uma receita de bolo, porque cada criança é única e também é constrangedor de qualquer forma, mesmo uma criança que não seja autista, uma mãe de uma criança considerada neurotípica já passou vergonha no shopping por causa de um escândalo de uma birra de uma criança que não tem nenhuma limitação e nenhuma deficiência. Então, todas nós somos sujeitas a passar por essas situações constrangedoras. Então, só que a criança com TEA pode ter muito mais episódios e com isso essa mãe ela acaba passando por situações muito mais constrangedoras de formas muito mais frequentes e ela vai ter que aprender a lidar, primeiro entendendo o que é e tentando como vai lidar para poder diminuir esses estímulos sensoriais. Se você conseguiu entender, achou que esse vídeo lhe ajuda a entender, me dá um joinha, se inscreva no canal e a gente se vê nos próximos vídeos do canal Neuropediatria para você. Um beijo.